Agora sim. Bom, seguinte, primeira coisa que eu vou falar agora é, coincidentemente, a gente tá de preto. O que significa o preto na cromoterapia? Ou, sei lá, esses gurus aí, astrólogos e, enfim, coisas que a gente vai acabar falando no decorrer do papo, que esses caras debatem é que preto é a cor da profundidade. Aí é que tá. Então espero que realmente seja um papo profundo, né, cara? Apesar do cenários e sombras e paetês, eu acho que cada um aqui tem uma vivência interessante a ponto de ter coisas pra falar, ter insumos. Mas vamos lá. Primeiramente, esse é o Gustavo, pra quem não conhece. É um cara que já Salve. tem. Já dá um oi aí, Gustavo. Salve. Acho que falei duas vezes, hein? Vai aparecer duas vezes na gravação. Dá nada, meu. E esse cara aí também tem um baita background, vai falar palavrão, mas vamos deixar um pouquinho mais do meio pro fim. É um cara que já tem uma vasta experiência de vida, vendas, e aí vamos entrar em detalhes onde tu vai dar o teu parecer técnico a respeito, vivência com coisas do YouTube, coisas da web, e eu vamos dizer que sou um cara que está iniciando, mas que eu já dei tanta cabeçada que eu acho que as cabeçadas me ajudaram a, vamos dizer assim, aprender um pouco rápido, mas tem coisa para evoluir ainda. Então, pra quem não sabe, eu vim de um canal chamado Bem Mesclado antes disso, onde eu passei muita vergonha, muita humilhação também. Tentava fazer humor, não era tão ruim, mas a gente errou muito a mão nas estratégias. E o Gustavo vai ficar livre pra falar o que ele quiser. Gustavo, desculpa aí querer ancorar, né, mas eu prometo que nas próximas quem começa é tu. Vai lá. Não, cara, sem problemas. Pra mim é isso aí. Pra quem veio de uma equipe onde a pessoa fazia tudo, eu nem ligo de ter alguém que toma frente de vez em quando, sabe? Mas eu quero te fazer uma pergunta, cara. Por que Vai. que você diz que no Bem Mesclado você passou por algumas humilhações? Não, algumas humilhações a ponto de daqui a pouco expor, porque assim, o pessoal às vezes não entende, né? Lá eu era uma persona, era um personagem. Não era o cara que as pessoas conhecem profissionalmente, né, no meu setor. E assim, eu vou falar a respeito do meu trabalho porque não tem por que eu ocultar isso, eu não tenho vergonha ou não tenho nada ao que temer. Na verdade, os meus concorrentes é que deveriam ter. Eu trabalho com topografia, mas eu também faço perícia judicial. Na perícia judicial, obviamente, eu tenho que seguir uma cartilha onde eu não posso ficar falando a respeito do nome dos clientes e das áreas deles. Mas a respeito dos casos, não tem por que eu não falar de acontecimentos. São fatos, alguns até noticiados em jornal. Fora aquilo ali que é o meu lado sério, aí é o CPF da pessoa que precisa ganhar dinheiro. Tem o meu. Aliás, CPF não, CNPJ, né? Da pessoa que precisa ganhar dinheiro. Tem meu lado CPF, onde marido, vamos dizer assim, sem filhos, até o momento, não pensa em ter. Mas lá era o CPF travestido, e cuidado com essa palavra, lá era uma persona, eu tinha que ser uma outra figura onde eu tinha, vamos dizer assim, que o intuito, não a obrigação, de tentar fazer as pessoas rir. Nem sempre a gente tinha êxito, né? E aí, se é um cara de quase 40 anos, que é o meu caso aqui, tem gente que vai ter vergonha daquilo. Eu olho para aquilo e digo, cara, quanta gente com a idade que eu tô gostaria de falar aquelas bobagens, gostaria de voltar um pouco à quinta série, falar aquelas besteiras ali, sem ter muito medo dos filtros sociais, e o cara não consegue às vezes falar. E às vezes é coisas que não tá nem na cabeça do cara, tá no coração do cara. E eu só soltava aquilo como um besterol, porque, cara, tem humorista aí muito mais sem graça que tá fazendo sucesso falando coisa bem pior, né? Eu pensei, cara, vamos me expor lá e vamos ver o que que dá, né? Só que, enfim, os algoritmos que hoje a gente estuda, né, Gustavo, já me disseram que ali a gente errou muito a mão. Eu, principalmente, porque eu era o principal, eu acho que era o testa de ferro ali. Eu era o zagueiro, o atacante, enfim. E aí foi muito erro meu ali. Mas vamos lá. Mas foi erro algorítmico e de estratégia, não um erro em conteúdo em si, você quer dizer. Cara, a gente errou muito no quesito de entregar o link para as pessoas erradas. Entregar para quem não ia conectar com a gente. Esse é o maior erro, né? E que hoje o pessoal cobra para ensinar isso em curso. Né? E a gente sabe muito bem a respeito de quem. Eu Quais. já acho um absurdo você estar falando isso aqui nesse vídeo, tá? Porque foi caro essa informação e não pode ser Não, compartilhada mas assim. sabe o que a gente faz? Na pós-edição eu já sei em que minuto tá. Na pós-edição eu não Não, sei, na deixa, deixa, verdade. deixa.
Na pós-edição a gente vai lá e, não, bem na hora coloca. E deu. Dá nada. Não, eu acho melhor deixar. Vamos agregar um pouquinho de valor para quem tá assistindo, mesmo achando que não é esse o intuito. Cara, essa questão que você falou do personagem, acho genial. Porque no início da caminhada, acho que todo mundo acaba é, vestindo um personagem para poder se dar melhor em frente às câmeras. E no final das contas, ao longo da jornada, acaba descobrindo que o que o público realmente quer conectar não é com o personagem, é com a essência da pessoa. E a gente demora a observar isso, porque, assim, eu também, no início da minha caminhada lá, no Fala Tu, eu era um personagem completamente idiotizado. Eu fazia minhas idiotices, dava palco para as outras pessoas, e sempre especialista era as outras pessoas, quem falava sério era as outras pessoas, e eu tava ali como simplesmente alívio cômico. Dava certo em parte? Sim. Errei muito em questão de algoritmo, errei muito na jornada também. Mas eu acredito que alcançou um objetivo que eu queria alcançar na época. Trabalhei pesado também, bastante. Só que esse não é o assunto de hoje, cara. O assunto de hoje é que a gente estava conversando antes. Você queria falar sobre o cenário atual do marketing digital no Brasil, com esses bons gurus e os gurus mais ou menos que encontramos Ah, por aí. cara, uma série de falcatruas, né? Eu só vou dar uma cuidada no ó, o horário, tá? Agora, no momento da gravação, 14h40. Beleza, então a gente tem uma métrica aí, vamos. O limite até 15h40. Limite. Que eu acho que nem vai durar essa reunião aí do Meet até esse ponto. Cara, sobre gurus. Bom, aí é o seguinte: temos aqui a minha direita na tela, para quem tá olhando agora, o Gustavo, que é um cara que entende de copy, trabalhou com isso um bom tempo. Não sei quanto tempo tu tem de. Quantos anos de praça tu tem nesse setor. E eu trabalhei em vendas muito lá atrás. Que assim, vou tentar fazer uma timeline bem rápida da minha vida como trabalhador. Comecei a trabalhar com 11 anos, não foi por exploração infantil, é porque eu tinha um vizinho ao qual me incomodava muito e minha mãe me levava para o trabalho dela. Só para que o pessoal entenda. Então, para eu ficar em observação debaixo dos olhos dela, ela me colocava supostamente para trabalhar, mas eu fazia umas tarefas simples, só que o lugar era quente. Resumindo, comecei lá, depois trabalhei um pouco com construção com meu pai, parei um tempo, trabalhei com metalúrgica aos 14 numa empresa, daí sim, foi frio, foi legal e eu trabalhava o dia inteiro. Depois fiz Senai e aí sempre, muitos anos eu fiquei na indústria da metal mecânica ou metalúrgica. Só para que a galera entenda. E lá com os meus 25 virei projetista depois de uma trajetória de vendas na indústria e de ser soldador. Resumi pra caramba aí 25 anos de trabalho, já que eu tô com 36 e comecei aos 11. Então, só para que vocês entendam. E teve um período que, por ter uma boa oratória, o pessoal entende que uma pessoa que fala bem, e eu sei que isso agora não vai só soberbo, né? Não vai parecer modesto, mas uma pessoa que fala bem, e eu me considero uma pessoa assim que fala bem de tanto que eu ouvi isso dos outros, e que não tem problema com câmeras e microfones, eles confundem que isso vai fazer com que o cara seja um bom vendedor. Nem sempre. Às vezes tem cara que fala tosco, mas vende. É persuasivo, consegue convencer É pessoas. porque vendas não tem a ver com carisma em si, é quebra de objeção, né, cara? Se você consegue quebrar objeções da pessoa e contornar todas aquelas objeções sem deixar dúvidas e vender um bom resultado, você alcança o objetivo. Tem gente que, cara, eu tive um mentor, assim, no início da minha trajetória na internet, que, assim, grande homem, ele é um dos maiores fornecedores de iPhone na região aqui. Só que ele é meio, como eu posso dizer? Cara, grande pessoa, pessoa incrível, só que ele não tem papas na língua, entendeu? Se alguém for. Sou Se eu. alguém aumentar a voz com ele, ele vai aumentar também. Se alguém for grosseiro com ele vai tratar no mesmo nível. E o cara fatura milhões no ano. Assim, então aquele negócio. Ele me ensinou até uma questão que é a seguinte: o cliente nem sempre tem razão. Porque se você deixa, porque se você deixa uma laranja podre no meio das outras laranjas, você acaba contaminando as outras. Então, ou você educa a sua audiência para poder comprar de você, quebrando as objeções ali apresentadas, as dúvidas frequentes, e se alguém chega para avacalhar o coreto, você demite aquele cliente,
ou você deixa do jeito que tá e você não vende nada. Então esse negócio do vendedor bonzinho, eu acho que nem o público quer mais. Essa Cara, que é... é que isso não convence mais, essa coisa do. Tipo, atuar. Essa coisa do papel bacana, as pessoas não compram mais, cara. Eu acho que, tipo, as coisas estão indo pra um rumo desde a pandemia, onde tá tudo indo pro visceral, assim. Peraí, esse cara é de verdade? Isso que ele tá falando realmente é a verdade por trás da persona? Porque tem um papinho de vendedor, né, cara? Que é papinho Pá! doce, que é papinho manso. E as pessoas não gostam de que vendam algo pra elas. E às vezes Elas que. gostam de comprar, mas ninguém gosta que lhe digam o que, que ela deve comprar. E até te digo o seguinte, que às vezes o carisma, que a gente confunde no Brasil, né? É uma questão de semântica. Carisma não é a pessoa que é querida por todos. Carisma, às vezes, é essa coisa mais porradeira, assim, de cara, não gostei, bater na mesa e xingar. Né? Sim, O europeu ensinou isso muito pra o gente. carisma do Bolsonaro é completamente esse. Mudando, não precisa nem sair do marketing, mas indo para o marketing mais político, o Bolsonaro ganhou as pessoas sendo, sim, direto, dando resposta seca, sendo grosso na hora que tem que ser grosso, e o povo brasileiro se identificou com isso. Por quê? Porque o ladrão tava falando manso, o ladrão tava fingindo ser bonzinho. Ele falou, pô, esse cara já não me convence mais. Eu acho que é meio que isso. O brasileiro tá cansado de contos de fadas. Então ele quer se conectar com pessoas reais. Aquela pessoa que tem defeito, aquela pessoa que peida, que faz cocô. Tá ligado? É. Eu acho que é meio isso. Não aquela pessoa que fala toda pomposa, de terno e gravata e tudo mais. Eu acho que o brasileiro não se conecta mais com outliers. Cara, mas eu acho que o cara que fala mansa é justamente o que tá agora em vigência, né? Sem ficar falando muito de política, porque é um assunto que sempre quando o cara fala uma coisa de um lado ou de outro, automaticamente a galera do outro lado te coloca na caixinha do lado extremista da outra ponta, né? Ah, daí Não, assim é sem muito. querer ser político, falando muito de marketing, essa última campanha dele ele mudou. Ele falou manso, só que ele pegou na dor do brasileiro. Ele fez promessas. Ele foi curto e grosso. Ah, você quer tomar uma cervejinha? Quer comer uma picanha? Então tá. Então aí tá a copy dele. Cara, Completamente. Cara, ele pegou na dor do brasileiro que começou. Porque, assim, qual foram os problemas do governo Bolsonaro? O mercado tava caro. Muitas coisas abaixaram, gasolina abaixou, muita coisa. Só que o mercado continuou caro. Aí o que que ele fez? Ó, o mercado tá caro, então o brasileiro não tá mais. O brasileiro gosta de quê? Churrasco e cerveja. e Então o que que eu vou bunda. prometer? E E bunda. bunda. Churrasco, cerveja e bunda. Churrasco, Eu vou cerveja falar e real. bunda. É pão e circo, cara. O que que ele fez? Vou prometer o pão e vou prometer a alegria do circo. Basicamente o que E ele agora. fez. É Bah, o eu já. churrasco e cervejinha. Gus, depois tu explica o que é copy, cara. Mas eu agora fiquei pensando na galera vendo eu falar isso aqui, a chuva que vai ter de gente assim, ai, que cara grosso, tanto homem quanto mulher. Por causa dessa Não, mas merda de é cultura verdade. woke. É aí que De tem que. verdade. Se você achou ele grosso, esse vídeo não é pra você. Nem te queremos É, aqui. cara, na moral, se isso aqui é uma coisa que vai te ofender, vai achar que, ele é machista, ele é um homem que deve ser desconstruído. Cara, cai fora. Tá, não é pra ti essa parada. Exatamente. Porque assim, aqui a gente vai meio que. Não é que a gente vai falar coisas demasiadamente inapropriadas. Não. A gente tem um pouquinho de polidez também. A gente quer que a família brasileira escute a gente ao invés de William Bonner, tá? Mas, na moral, assim, não vai ter muita papas na língua. Então, assim, se tu não quer que ninguém da tua família se sinta ofendido, não coloca, então, ninguém abaixo de 16 anos aqui. Tira a galera do... Tá? A gente vai falar um pouco sem filtro, mas também sem exagero, né? Mas Eu também não quero moleque de 16 anos que nunca vendeu uma bala na vida, né? Pelo amor. que venham pelo menos algumas pessoas que já foram vender alguma coisa, alguma trufa, bala, que nem tu falou na sinaleira aí, né? Aliás, sinaleira aqui, né? Uma coisa que a gente tem que explicar, né, cara? É um sulista, gaúcho e um mineiro. Será que a gente explica da onde veio essa fusão antes de tu falar o que é copy? Cara, eu acho que a gente pode deixar mais pra frente quando começarem a surgir algumas dúvidas. Ah, é verdade. Tá, então melhor, né? Deixa assim. Então o que é copy, Gustavo? Cara, copy nada mais é copyright, Uhum. tá? São textos persuasivos para vendas, tá bom?
Existem redatores que fazem redação de conteúdo normais, e o copyright ele é especialista em fazer textos persuasivos para vendas, onde ele usa gatilhos mentais e etc. Então, o copyright, ele, além de ser especialista em vendas, ele tem que ser especialista em texto e entender muito do comportamento humano. A partir do momento que ele entende do comportamento humano, como o ser humano vai se comportar a partir de certos gatilhos, ele tem a sua mente ali e ele faz a venda. É basicamente isso, deixando uma forma mais fácil de entender. Tá, então copyright, vamos dizer assim, não é o roteiro, mas é o texto de venda. É o que tu falaria, não precisa ser roteirizado, mas é quase que os gatilhos que fazem com que a pessoa do outro lado sacuda na cadeira e pense, eu acho que eu preciso desse Sim, produto. sim, assim, Tá. se o roteiro tiver algumas estratégias de copy, ele pode ter um sucesso. Ele tem um sucesso até melhor, tem um desempenho melhor. Só Uhum. que não necessariamente o roteiro ele vai ser feito por um especialista de copyright, porque são estruturas um pouco diferentes, entendeu? Só Tá. que a copy, como ela tem mais esse intuito de venda, tem maior persuasão e maior convencimento. Que em certos momentos do roteiro, sendo usado de forma adequada, pode trazer uma conversão maior para aquilo que você quer que o público faça. Por exemplo, o Call to Action, que é o CTA, chamada para ação. Cara, eu ia perguntar sobre se copy tem a ver com o CTA do YouTube. Tem muito. Porque assim, Caralho. em toda copy, no final, tu tem que fazer um Call to Action, um CTA. Tá, então a copy. AIDA no o último A da estrutura AIDA é Uhum. ação. O AIDA que eu conheço é o que a gente instala na TV Box para verificar a arquitetura de núcleo do processador. É mesmo? Tem isso? Tem, o AIDA 64, tu instala ele na TV Box. Vou baixar, porque o meu tá. Ele apaga de vez em quando esquenta muito. E eu vou te dar a real, assim, ó. Cara, a gente tá dando dicas preciosas aqui, né, cara? É quase um curso já 0800 na web, né? Então é o seguinte, pra todo mundo aí que tem TV Box em casa e não entende, às vezes, quando tu pula daquela TV com tapa-olho, que eu não vou falar exatamente o que que é, e aí tu vai pra algum aplicativo, ou enfim, sai de um de outro. Hã? TV com tapa-olho eu custei entender, cara. Oi? TV com tapa-olho é a TV do carinha do barco lá, né? É isso aí, essa aí mesmo. Essa que com o Jack Demorei Sparrow. a entender. Jack Sparrow. Sabe, tu acredita que eu nunca olhei, cara, Piratas do Caribe? Todo mundo fala que é um filme fantástico. Cara, eu não tenho a menor vontade de olhar Tá aquilo. perdendo uma grande franquia. Sério, Cara, cara? o CGI do 2, você olha o CGI do 2 pra época, tipo 2007, 2008, você fala, caraca, mano, hoje em dia não tem CGI desse nível. Bom, eu achei que o Jurassic Park até hoje, assim, o 1, né? Pra, Não, Jurassic Park também é um pra um grande filme de filme de 93. tecnologias também. Só que, tipo, Piratas do Caribe cara, são dois filmes completamente diferentes, mas entram nesse aspecto do CGI muito bom. É, não, é tão bom que, tipo, tu olha. Cara, eu olho o Jurassic Park 1 hoje, pô, os atores estão, pô, com uma puta idade, né? E aí tu olha o filme e, cara, não dá. É inacreditável. Ainda mais quando eles remasterizam e melhoram a qualidade pra tipo um upscale do filme. Aí tu olha, cara, é inacreditável que esses filmes têm 30 anos. Quer dizer, o primeiro, né? Tem mais de 30. Tem quase a minha idade, cara, que é isso. Mas enfim. ahn, Nós estávamos falando de copy de CTA, né? E aí depois a gente foi. O devaneio aqui era falar de um cara que é um pouco polêmico a gente ficar comentando a respeito. Tem muita gente que é fã, a gente inclusive conhece de um outro grupo, né? Que é da onde a gente veio parar aqui. Por falar em CGI, eu acho que o Pablo Hum. Marçal faria um CGI melhor que o do Jurassic Park lá na época de 1940. Quem faria melhor? Pablo Marçal. O cara. Cara, esse cara caminha sobre as águas, né? Quando ele chora, chove aqui, como tá acontecendo aqui no sul agora. Não, o negócio é. O homem é um fenômeno, né? Mano, Pablo Marçal não fez o parto de. Ó, o médico não fez o parto de Pablo Marçal. Pablo Marçal fez o próprio parto e virou pro médico e falou: calma que eu estou aqui. Respira.
Que merda, né? Ah, cara, como é que pode, meu? Cara, eu sei que eu sei que isso vai ferir ah, o sentimento de muitas pessoas, né? Quer dizer, se bem que eu acho que as pessoas que saíram lá atrás, quando eu falei uma besteirinha, a gente pediu pra galera cair fora, são os mesmos seguidores desse cara. Então é uma galera. Não, não são, mano. A galera dele é uma galera bruta. É, pior que é, né? Porque É inclusive uma quando eu dou galera bruta. porrada lá naquela menina que a gente conhece, que eu digo pra ela, meu, te mexe, faz, te dedica, ela, é isso aí, cara, não, tu tá certo, alguém tem que me xingar mesmo, porque eu tô Não, errada. ele pega um público. Ele sabe qualificar o público dele. Mano, a verdade é que ele é bom no que ele faz. É, isso é verdade. Quem é Se ele não todo. fosse, ele não tava lá. Sim. Claro que ele tem umas pira de megalomania. Ele é meio megalomaníaco. Se deixar, ele lança foguete. E os caramba quer ser presidente. Cara, Assim, ele é duas coisas que eu vejo por aí. Às vezes ele é o Caio Fábio e outras horas ele é o Elon Musk. Tá ligado? não acho que ele seja o Caio Fábio, não. Eu acho que acho que o Caio Fábio tem uma coisa muito. Eu acho que o Caio Fábio é contra o Pablo Não, Marçal. sem dúvida. Tem inclusive um corte dele, não me lembro em qual podcast. Eu só vi a thumb, eu nem quis clicar, que eu já imagino que ele vai falar coisas muito parecidas com o que eu e tu falaríamos. Mas é. Não, o Caio Fábio, é que eu digo assim, o Caio Fábio é um cara de um intelecto, é um cara de alto garbo, assim, ele tem uma bagagem, ele tem uma sofisticação, aliás, sofisticação não, ele tem um requinte nas palavras, e é um cara que é cristão. O background dele é Cristo. É a parada de tentar buscar um espiritual, coisa que o Pablo Marçal, na minha humilde opinião, já meio que vendeu a alma pro capiroto. Já sentou no colo do pata rachada e tá tipo assim, cara, eu quero saber de grana. Pra mim ele tá numa escala assim, um risquinho abaixo do tio Patinhas, cara. Pronto. Cara, assim, eu acho que tem uma questão muito regional. Se você pegar para ver os coaches de Goiás, todos usam o nome de Jesus. Todos, sem exceção, usam o nome de Jesus para poder fazer vendas. E eu acho que é muito regional. E o Pablo Marçal, ele pegou assim, ele sabe que o público brasileiro é majoritariamente cristão. A maioria não lê a Bíblia, Sim, são 90, cristãos que não lê a Bíblia. 99%. Então, Eu sou um desses que quase não lê nada da Bíblia. então, se você pega um contexto mais ou menos o que o popular conhece e leva para o seu lado meio coach, você convence as pessoas muito fácil, que é basicamente uma estratégia que os pastores usam nas falsas igrejas por aí. Porque, cara, existem coaches bons, existem coaches ruins, existem pastores bons, existem falsos pastores, assim como em todo lugar, toda profissão, existe policial bom, existe policial ruim, Fato. bandido, existe político. Eu quero acreditar que existe político bom e existe político ruim. Eu também quero, faz uns 16 anos que eu quero já acreditar que tem político bom, mas tá difícil, cara. Eu me engano com todos, cara. Fomos enganados. Pá, Mas cara. não vamos falar nisso. É, Deixa não, todo. não, esse é, sei lá, episódio 100 a gente fala disso aí. Até porque até lá, não sei se a gente já não vai estar com outro presidente no lugar, ou presidenta, presidento, presidentes. Como é que fica presidente de gênero neutro? Pronome Bah, neutro. presidento? Que Presidente, né? queriam empurrar a presidenta antes, galera da lacração aí. E ó, não temos lado, tá? É, a parada aqui é bem centro, nem Eu centro, sou né? contra a cultura woke. O Fraga não precisa falar, não. Eu sou contra a cultura woke. Bah, eu repudio essa merda aí. Desculpa, mas é merda. Cara, a gente veio com dois polos, cara. A raça é uma só, tá? Não, e tem só a questão da etnia por região, cultura e dizem que a cor, tá? Aí às vezes o cara vê a galera da lacração falando, você, a sua raça do. Que isso, cara? É só uma. Só uma raça, não existe Não, eu isso. sou homo sapiens sapiens. Eles são homo. Sei lá que porra é, cara. Aí eles vêm com esses papos aí, tá? Aí assim, aí vem dois polos, né? Biologicamente, eu tô falando de ciência agora, eu não tô nem falando de cristandade nem nada, nem de cultura, nem de etnia, nem porra nenhuma. Nem limite de área, de propriedade, nem de país. Que o que define um país é limites, né, fronteiras, enfim. E o que tá dentro com cultura e linguagem. Ponto.
Isso define nação e limite. Vamos falar basicamente de geopolítica, mas é agora falando de ciência. Cara, a raça humana vem em dois polos, masculino e feminino, biologicamente. Seres que quando acoplam, reproduzem. Ponto. Então, quando a gente vai se referir a uma outra pessoa, identificando alguns elementos, alguns traços físicos e anatômicos ou características de timbre de voz, define-se, por ouvir, por usar os sentidos, o que está no polo masculino e no polo feminino. Só isso. Aí vem esse papo de querer criar pronome neutro por causa de uma meia dúzia de pessoas entre milhares, milhões, que querem ter o seu enquadramento justificado ou salientado. Cara, eu entendo a questão da inclusão, né? Um dia a gente pode ter filhos e esses filhos virem com essas características, mas, cara, vai explicar pra uma pessoa que nasceu em 1950 e pouco, que nem meus pais, vai tentar explicar pra eles esse monte de W, Y, né? LGBTQIA+. Eu de 97 eu já acho muito difícil entender isso. Cara, e aí foi ontem que eu ouvi falar de uma outra coisa lá, um outro desses nomes, cara. E aí eu fiquei assim, cara, mais uma pra aprender. Não tem condições, cara. Sério, não tem. E eu procuro nem aprender, cara. Eu tava conversando, tipo, tem uns meses atrás com um amigo meu que é professor de escola mesmo. Professor de escola de biologia lá no Rio. E ele falou que ele é um professor, só que ele é de direita. E ele falou que ele é muito criticado no meio dele porque ele escolheu não falar sobre isso dentro de sala de aula. Só que, tipo, professor de ensino fundamental, às vezes ele encontra uma barreira de encontrar um aluno que já se identifica como, e como que ele vai explicar isso para os outros alunos, entendeu? Porque assim, eu no ensino fundamental eu tava brincando de Hot Wheels, velho, jogando cartinha de Yu-Gi-Oh! E comendo meleca, vendo Ben 10. Não sei Cara, eu como que uma criança de 12, 13 anos vai saber que gênero que ela é. Cara, eu vou te dizer que na escola, eu estudei numa escola aqui municipal, no ensino fundamental, né? Que ela ia até a quarta série, tempo que não existia a nona no fundamental. Tu vê, até isso pra nós é confuso. Que tu também Ela pegou. tá no 9º ano, né? Agora. Isso mudou um ano depois que eu saí do fundamental. Sério, cara? Pois é, meu irmão É. tem. O mais novo tem. Eu tô com 36, ele tem 21. É, isso aí. Então agora eu vou fazer 37, ele vai fazer 22 agora em abril, tá? E ele pegou já essa fase da nona série. Então já tem aí a diferença. Tá, mas enfim, nos meus tempos de criança, quando eu tinha 10 anos, eu tava na quarta, nessa escola de ensino fundamental, era meu último ano lá. Eu identifiquei que tinha um colega do meu primo, um ano mais velho que eu, mas já repetente, né? E a gente notava, era perceptível que ele era um menino que gostava de menino. Ele não tinha todo. Como é que eu vou falar isso de uma maneira delicada, né? Que não ofenda ninguém. Percebia-se já nos trejeitos que ele tinha a característica de gostar de meninos. Ponto. Mas ele não tinha tão saliente, ele tentava dar uma ocultada. E aí um dia eu, como na época, né, menos polidez, uma criança com criação dos anos 90, olhando TV, cheio de bunda na banheira do Gugu no domingo. Bons anos 90. Porra, escutando, eu decorei a bumba, 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 rei, que todo mundo canta errado, né? Fala umba, 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 com B a palavra. De tanto que eu ouvi aquilo. Então é quase um mantra pra mim ouvir aquela parada. Então assim, eu com aquela cultura extremamente machista num ponto, extremamente feminina em outro ponto, não feminista. Tá dando problema de zoom, acho que é por causa da minha mão, né? Eu gesticulo demais. Vamos ver. Aqui não deu nada, não. Pra mim aqui tá ficando uma resolução, parece que eu tô gravando uma batata, né? Pasmem, tem 1080 pixels essa câmera, mas tá dando pau. Enfim, isso é bom que dá um atrativo pra galera. E aí, assim, a nossa cultura masculinizada da época, né? Vamos dizer assim, machista. E essa é a parte que realmente eu acho que a gente deve desconstruir um pouco. Ser masculino não é defeito. Querer proteger a mulher. Não vejo isso como um defeito, eu vejo como uma virtude. Ser machista a ponto de não entender outras características ou outras coisas é que é complicado. Aí vem um lado meu que parece que eu sou da galera da lacração, mas não. Eu entendo muito bem as divisões, assim. Cara, eu acho que, assim, o aspecto do homem
na modernidade ele tem sido muito distorcido, desde a Segunda Guerra. Porque a partir do momento que o homem não é mais provedor dentro de casa, assim, tá, a mulher conquistou o direito de poder trabalhar, tudo mais, não é errado, tá bom? Só que a questão é o seguinte, a partir do momento que começou a ter essa divisão e começou a ter aquele discurso de que mulher não precisa de homem para mais nada e etc, que a mulher é independente sozinha, que o homem não serve para mais nada, e começou a ter aquela cultura moderna onde o homem vira o cara mulherengo que quer comer todo mundo e não quer se apegar a nenhuma mulher. Eu acho que isso começou a manchar a família, e manchando a família começou a distorcer a sociedade, porque querendo ou não, uma família precisa ser completa, com pai, mãe dentro de casa. O filho ele precisa da figura masculina e da figura feminina dentro de casa, para ter um crescimento saudável. Ou, se não for o pai e a mãe, mas que ele tenha referências masculinas e femininas, né? Diferença, Pra exatamente. entender universos diferentes, né? E referências saudáveis. Isso aí. Cara, que é um papo que a gente teve esses dias, né? A respeito disso, né? Por exemplo, minha mulher, tá? Eu sou casado há. Cara, eu tô com ela desde 2010 pra valer. Um ano a gente ficou enrolado que eu tinha a proposta de cair fora do país. E aí por isso que eu não assumi o namoro. Então, a gente tá agora 2014, a gente já tá há 15 anos junto, mas assim, de estar vivendo no mesmo teto há 5, tá? Então, só pra galera entender esse background. E, meu, ela é extremamente feminina, não feminista. E ela sempre comenta comigo, não, cara, eu quero um cara que vá ali e limpe a fossa. Um cara que... E outra, quando a gente contrata alguém, por exemplo, são serviços ao qual eu não quero me colocar, né, nesse tipo de trabalho, nesse tipo de protagonismo. Porque se eu trabalho para exercer outro tipo de função e consigo prover as coisas da casa com isso, eu não quero fazer esse tipo de tarefa, né? De abrir uma valeta e passar um fio. Né? Até porque eu também nem tenho competência para entender qual fio vai fazer tal função na parte elétrica. Cada um no seu quadrado, né, amigo? Aí é que tá. E é isso que às vezes as pessoas confundem. Quando o cara fala de manter a masculinidade, parece que o cara tá falando em machismo. Não, é entender que, cara, tem coisas que a gente não tem competência. Por exemplo, eu ir lá e pegar uma marreta e quebrar, daqui a pouco derrubar um muro, é uma habilidade que eu consigo. Tá? Eu tenho, vamos dizer assim, não. Quebrar é fácil, quero ver levantar o muro. Aí é que tá. Esse é o detalhe. Ir lá quebrar é uma tarefa que qualquer um que tenha o mínimo de conhecimento com ferramenta vai conseguir, se ele tiver também vigor físico para isso, que é uma coisa que eu já acho que hoje eu tô meio para lá, mais para lá do que para cá. Claro, a marreta não é pesada à toa. Fica tranquilo, você consegue. Não, eu sei, é o jeito, né? É o jeito de levar a marreta, né? Mas agora erguer, cara, aí tem que ter o profissional, né? E, por exemplo, minha mulher, ela diz, cara, não, se tiver tu para limpar a graxeira, ótimo. Se tiver tu para daqui a pouco largar uma ratoeira e catar um rato e botar no lixo, ótimo. Ela falou, são tarefas que eu não quero fazer. É essa hora que daí ofende a galera feminista aí. Sim, cara, é porque assim, o papel do homem não é fazer isso tudo que você fala. Isso tudo que. Não, porque a minha câmera, eu vou te contar, né, cara? Tão boa, tanto investimento pra isso. É foda. Por isso que eu gosto da minha, já é ruim de qualquer jeito. Putz, cara, mas assim, é igual a gente tava falando, o papel do homem, ele é simplesmente servir, prover e proteger. Nós temos esses 3 papéis na sociedade. Servir, prover, proteger é o quê? Mulheres e crianças. É. Basicamente pronto, é isso. Mano. Agora pergunta esse povo da lacração e não tiver guerra, se eles vão querer direitos iguais. Aí é que tá, cara. Aí é que tá. Eu garanto que na hora que estourar a guerra, a mulherada toda feminista não vai querer pegar a metralhadora e sair na... Exatamente, mas nós que somos homens, nós aprendemos desde criança o quê? Vamos pra guerra, vamos morrer pra o quê? Proteger mulheres e crianças. Se tiver algum problema, quem que se salva primeiro? Mulheres e crianças. E nós sabemos o nosso papel. Até porque... E a partir do momento que... Eu acho que é isso que eles querem distorcer na sociedade. A primeira coisa que tiraram foi a figura masculina de dentro de casa. Pais estão sempre... Cara, da onde eu vim é normal crescer sem pai, tá ligado?
É normal você não ter uma figura paterna dentro de casa. Isso pra mim é um plano muito macabro pra destruir a família. Sim, pra destruir o futuro da civilização. Porque a partir do momento que você cria homens mais com apenas figuras femininas dentro de casa, eles deixam de ser tão homens quanto seriam. Entendi. Até fugimos um pouco do nosso assunto que Não, porque eu nós falar. estávamos no papo de esses gurus da É, web. não, mas eu acho que isso é uma visão sucinta que eu tenho. Eu acho que é um papel muito necessário, porque eu demorei como que eu posso dizer, a me entender com esses meus tipos de pensamentos, porque quando eu era criança assim, 14, 15 anos, eu falava, cara, meu sonho é ter um filho para pro meu filho ter um pai e eu poder fazer tudo aquilo que eu não tive, tá ligado? E era meio que isso, velho. Tu teve essa parada também de ser criado afastado do pai? Cara, eu tive figuras masculinas sim. Só que não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Eu e meu pai temos uma relação. Eu não vou dizer que ruim não é, mas ela é um pouco estranha, porque assim, eu vou tentar resumir pra caramba. Meus pais não tinham uma boa convivência, eu já detectava isso mesmo criança. Vamos dizer que eu era mais inteligente criança do que hoje. E aí eu conseguia perceber, cara, tô irritado com a câmera, cara. Mas enfim, vamos lá, segue o baile. Finge que eu tô sem o óculos, que eu tô míope e não Qualquer tô me coisa vira vendo. só áudio, relaxa. É, também, né? Pode ser, né? Não, mas até não, agora, depois de me expor lá no Bem Mesclado, não tenho mais medo nenhum de câmera. Só o único problema é a resolução, né? Mas vamos lá. Eu dançava gordão no Fala Tu, cara, na frente de uma câmera de celular. Relaxa aí. Não, é que só me irrita que podia. A qualidade. Eu paguei pra ter uma qualidade decente, né? E tá parecendo que eu tô numa TechPix. TechPix era horrível, cara. Era Nossa. horrível, cara. Eles tinham a copy boa, hein? Eles tinham a copy boa. Nossa, esse é um exemplo de uma boa copy. Esse é o exemplo, cara. Sim, Eles tinham um produto muito merda com uma boa publicidade. não, e como é que lembra? Cara, até hoje eu lembro que A tomadora mais vendida do tu Brasil. abria a tampa do vaso e o cara. Oi, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? Puta merda, cara. Em qualquer lugar que tu ia. E Aham. isso ficou como um mantra também tão forte na cultura que quem tem 23 pra cima sabe disso aí. E fala. Se tu falar, vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, o cara nem sabe o que é a TechPix. Olha aí, voltou. Ah, era dar Nossa, um câmera ruim, cara. Ela era ruim. pilha. Nossa, ela fazia um barulho muito estranho. E, tipo, a pilha dela durava nada, mano. Tu Durava teve essa nada. câmera? Tive. Puta merda, cara. Não, e porque assim, o público que ela atingia não era um público de alta classe. Porque o público de alta classe tinha ciência que era uma câmera que não ia suprir as necessidades. A pessoa comprava Samsung, comprava Canon, comprava câmera decente. Só que, tipo, ela era anunciada em quê? Balanço Geral, Programa da Tarde, esses programas que a classe baixa assistia, velho. E acabaram atingindo a minha mãe nisso aí. Meu Deus. E, mano, eu acho que foi mil e tantos na época, tipo, isso 10, 15 anos atrás. 10 anos atrás. Não, Não, mais, mais Gustavo. 15 anos, por aí. Uns 10, 15 anos atrás. E, tipo, 1.000 conto, mano, nessa época era muito dinheiro. Nossa, velho. Cara, eu tava fazendo as contas hoje de manhã a respeito disso aí, de valores e tal. Uma época, muito tempo atrás, eu tenho uma madrinha que mora fora, pra quem não sabe, né? O Gustavo sabe disso. E aí, onde ela me deu, cara, o equivalente. Era 2.000, tá? Eu me lembro até hoje das cifras, 2.000. Era o, tipo assim, o meu salário naquela época, eu com 14 trabalhando, era uns 300 pila, 300 reais. 300 pila, coisa de gaúcho. Aí eu fiz as contas de quanto isso significa hoje, né, em questão de valores. Cara, é 6,6 salários mínimos. Hoje seria quase 9.000. E aí o que eu pensei, né, pô, é o dinheiro pra comprar uma bateria na época, né, e que realmente uma bateria legal tinha esse preço. E aí eu olhei assim, cara, minha casa caindo os pedaços, né, cheia, comida por cupim, chegava a ouvir o cupim na madeira de madrugada. O que adianta eu comprar uma bateria, que vai ter boa parte, além das ferragens, madeira. Daqui a pouco o cupim vai lá e come a bateria toda. Vamos dar o pontapé na reforma da casa. E eis que aí rolou, né?
E tipo, tá falando aí de 1.000 conto, nessa época aí que é, eu acho que é 2005 pra cima, cara, o salário mínimo devia ser uns R$ 400, então. É só você olhar quando lançou o Windows 7. Eu lembro que eu comprei meu primeiro computador. Foi nessa época da TechPix também. Tipo, era lançamento o Windows 7, uma novidade na época. E, tipo, era um PC da Positivo que eu colocava o cartão de memória da TechPix nele, tá ligado? Direto. Não Puta precisava nem merda. conectar com cabo. E era, tipo, modernidade na época. Putz, na época tudo. Cara, que merda, né, velho? Tipo, só porque a câmera tinha MP3, MP4, ela fazia o que seu celular baratinho de 50 conto faz hoje. E ela era um absurdo, mano. É, E, tecnologia realmente, depois de um tempo, quanto maior a produtividade, vai baixando o custo, né? É que nem a Air Fryer, fazer propaganda do nome da fritadeira aí de graça, né? Cara, quando lançaram, era tipo R$ 1.000 a de 4 litros. Agora tu já encontra por 500 pila, velho. mas a da Philips Valita ainda é um preço bacana, tá? É, A original, a que veio. Porque assim, a Philips Valita, ela pega produtos chineses e ela traz com branding muito forte pro Brasil. Que é mais uma parada de marketing. O que eles fazem? Eles pegam produtos bem vagabundinhos e trazem com um lançamento muito foda. Gasta muito mais em publicidade que no próprio produto. E bota um valor agregado imenso lá em cima. Por quê? Porque ela frita sem óleo e etc. Aí vai lá, botava na televisão a batata sequinha. Tipo, é uma tecnologia muito barata. Só que por ser uma novidade, ter um brand muito foda por trás daquilo, eles botavam um valor agregado altíssimo. Altíssimo em várias coisas ainda assim, tá ligado? eu não vou falar a marca, mas ontem, porque assim, a gente tem uma de 4 litros, né? E aí, em casal, cara, ainda mais se é um casal comilão, como é o caso meu e da minha mulher, né? Aí, com o tempo, 4 litros começa a ser pouco. Sim, é porque a gente começa a aprender várias receitas, né, cara? Tipo, vamos, isso aqui tem como fazer, né, Não, Fry? Isso aqui tem como fazer. e cara, um troço que tu larga ali e ele tem um timer, e tu não precisa ficar cuidando de uma panela no fogo, é muito convencional, né? Larga o troço ali e vai fazer outra coisa, né, meu? Pode ir pra esteira caminhar com fone de ouvido e a hora que apitar, se tu não tiver com fone até pra te deixar surdo, tu vai ouvir o troço apitar, tu vai lá e tira, tá pronto minha comida. Que legal. Que Então, doideira, né, cara? Tipo, cara, é nesse nível que a gente tá falando. Claro que a conta de luz vai pra casa do chapéu, mas é uma comodidade. falar, a última vez que eu morei sozinho, tipo isso, um ano e meio atrás, a minha casa era toda elétrica. Eu não usava. Meu fogão era elétrico. Não comprava gás. E eu não sentia diferença. Até porque, eu vou explicar pra vocês uma coisa que acontece no estado do Rio de Janeiro, que em certos lugares você não paga conta de luz. Ô, cara, tu morou, essa parte eu não sei se eu tinha pego de conversas nossas antes. Tu morou no RJ? Sim, cara, eu morei, assim, no estado do Rio de Janeiro. Eu morei em Arraial do Cabo, onde todo mundo vai passar férias, todo mundo é encantado, que chamam de Caribe brasileiro, etc. Eu morei lá um ano e meio. E foi uma experiência muito boa, cara. Só que o problema é que, assim, mesmo sendo linda a cidade, mesmo assim, não sendo visivelmente. Porque, assim, é uma cidade de classe alta. Só que o tráfico domina de qualquer forma, assim como toda cidade do Rio de Janeiro. Lá, Búzios é muita milícia. Então você acaba. Quem tá vendo aqui, se for desses lugares, sabe o que eu tô falando. E não é questão de na favela, não, mano, é na cidade toda. E a Que regra bosta, do cara. tráfico vale pra cidade toda. Tem a polícia e tudo mais, mas Porque vale o pra meu. cidade. Cara, eu vou te falar uma parada muito doida, assim. Eu tenho muita vontade de conhecer. Eu já comentei isso contigo nos bastidores, né? Então, agora falar pra nossa. Por enquanto, nenhuma, mas um dia teremos audiência. Não, já tem, já tem. Já tem. Não, é que eu digo assim, ó. Enquanto Já o cara tem. grava. Enquanto o cara grava, não tem. É quando o cara dá play que existe, entendeu? Então. Não, se alguém tá vendo isso, tem audiência, então confia. Não, cara, isso aqui com certeza
em algum momento vai dar certo. Aí um dia a galera começar a fazer pergunta, nossa, por que que é tudo tão maluco, tão atirado na volta? Aí a gente vai contando isso em capítulos, né? Mas uma coisa que o Gustavo talvez também nem sabe, né? Eu já tô de olho em outro lugar pra morar. Então, acho que em 2 ou Acho que 3 você meses. comentou. Hã? Acho que você comentou, só não falou por detalhes. Não, depois eu te conto um pouco melhor isso aí. A outra tá em confecção. E aí, mas não é minha não. Por enquanto é alugada. E aí eu já tô meio que desapegando daqui, sabe? Daí eu já vou mais atirando coisa do que ajeitando. Por isso que tá assim. Enfim. Mas eu quero muito conhecer. Eu moro, eu sou todo desapegado, porque eu vim pra cá já com a esperança de sair. Aí, tipo, não criei raiz de forma alguma. Evitei a todo custo. Cara, ó, uma coisa até, ó. Beijo, mãe. Te amo, se tu estiver olhando isso aí. Mas, cara, eu voltei a morar com a minha mãe. Eu saí com 29 e voltei com quase 31. Deu um hiato de 1 ano e pouco, onde eu morei em Carlos Barbosa também. Pra fazer link com essa tua conversa aí de ter saído de Minas e ido pro Rio. E aí, cara, apesar de amar minha mãe, é um saco voltar a morar com. Não é a mesma coisa, né, Quando irmão? tu sai, quando tu volta, meu, dá uma Não tá depressão. mais em casa. Não é mais sua casa. Não é, cara. Putz, aqui eu fiz merda de novo com a câmera. Aí, voltou. Agora eu Mano, entendi. pior que aqui não tá embaçando nada, tá? Eu acho que é só aí. É? É, Cara, pode... aqui, cara, é que daí, tu sabe, né? Quem tá gravando a parada sou eu, né? é verdade. Aí caga tudo. Imagina todo aquele tempo que eu não sabia que tinha que passar a mão na frente. Enfim, fudeu. Mas vamos lá. Aí, cara, com todo respeito à minha mãe, afinal, me deu a educação, eu não tive o pai por perto durante um bom hiato de tempo. Vamos dizer que da parte fundamental de adolescência, onde eu teria que ter os toques de um pai dizendo, cara, não faz aqui tal cagada, vai por tal caminho, ou ensinar a dirigir, que é uma coisa que, né, se ele tivesse ali para dar assistência, eu com certeza teria tido um desempenho bem melhor. Mas enfim, aconteceu, eu não culpo eles. Mas aí saí, cara, e aí quando eu voltei, meu, e trouxe minha mudança, e boa parte do que tá nessa casa ficou dentro de uma garagem com uma lona por cima. Bah, eu olhava aquilo, minhas coisas tudo oxidando, criando pó, sujeira, bicho. Aí boa parte quando eu me mudei eu trouxe assim e sabia, cara, isso aqui vai durar 6 meses, vai se desmontar o dia que eu largar um prato de comida em cima, sabe? Não, cara, deprimente, cara. Aí assim, ó, não fosse ajuda de. Aí, porque daí, claro, tirei a filha, né? Tirei a rica filha da família. Tô falando rica no sentido bacana da palavra, tá? Tem gente que leva a mal isso. Mas tirei a rica filha da casa da minha sogra. Pra vir morar comigo, né? Um cara sem futuro, que nem eu. Cara, esse é um bom assunto pra poder falar aqui também. O quê? Como que tu encarou quando tu tirou a tua mulher? Assim, porque assim, quando a gente casa, Puta papo a esse. gente, a gente não tem a condição que o pai da mulher tem no momento. Questão de idade, tudo mais. A maior parte das vezes, a menina leva uma vida muito melhor que nós podemos proporcionar no momento em que vamos casar, certo? Uhum. Porque, assim, por mais que trabalhe, corra atrás, ganhe dinheiro, um cara que percorreu, sei lá, 60, 70 anos da vida dele vai poder proporcionar muito mais qualidade de vida para a filha dele, certo? Com certeza. Cara, quando a gente foi viajar, inclusive, né? Eu ganhei da minha madrinha que mora fora, até pela diferença da moeda, uma vez que o euro custa 5 vezes, vírgula alguma coisa a mais que o real. Então, Bota 6. hã? Pode botar 6 que tá quase lá. Como assim? Quase 6 conto. É, quase 6. Tá, eu não tinha entendido a palavra em si. Então, quase 6. E aí, de fato, tá, eu ganhei a passagem, hospedagem foi na casa dela, aí tu sabe onde é que é, não preciso ficar contando aqui pra não encher muito minha bola, senão que nem aquela vez tu falou, pô, tu é um agente, né, cara? Tu é da KGB, tu é o quê, né? E não, cara, eu só dei a sorte de ter uma pessoa que tá no lugar certo, ponto. E aí. Eu ainda acho que eu trabalho pro governo brasileiro escondido. Cara, não, às vezes sim, quando eu faço coisas pro Tribunal de Justiça, sim. Por isso que eu conheço uma cacetada de advogado. Por isso que tem certas coisas que eu falo com tranquilidade, que eu sei que se o chumbo vier, eu tenho como me defender, né? Porque na verdade, o que eu tô falando aqui? Eu tô cometendo algum ato libidinoso, criminoso, ofensivo contra qualquer classe, etnia ou. Então, por isso que eu
É totalmente ao avesso disso, né? Mas vamos lá. Na verdade, a gente tá aqui tentando dar mentoria pra galera, porque apesar do cenário, cara, eu não sou tão sem eira nem beira. E até uma coisa curiosa, né? Um dia a gente vai explicar de onde veio o sem eira nem beira. Eu sei a origem dessa palavra. Mas, Você me explicou, você me ensinou isso aí, acabei de lembrar. então, é um papo pra outra, né? É bom deixar gatilho, né? Aí a galera vem no próximo. Mas assim, como que foi Eu tirar... sei, seus trouxas. Oi? Pode falar. Eu sei, seus trouxas. Um dia todo mundo vai ficar sabendo aqui. É só isso aqui atingir os números e isso aqui começar a dar os resultados que a gente precisa que dê certo. Então vai o primeiro CTA do vídeo. Quer saber de onde surgiu o Sem Eira Nem Beira? Deixa seu like aí. Beleza? Perfeito. Pode Perfeito. continuar, desculpa E te compartilha interromper. com quem tu tenha certeza que vai gostar do papo. Não, compartilha não. Compartilha não. Deixa só o like. Só o like. Só o like. Tá. Vamos ser egoístas. Aqui é a nossa seita. O cara que manja da copy e o cara que manja de CTA falou, então beleza. Nesse ponto ele é rei e eu não. Vai ser a nossa seita. Eu quero só que você deixe o like. Vamos selecionar nosso público. É a nossa seitinha particular. Boa. Seita e deixa o comentário então. Deixa um comentário Curte. e deixa o like. Compartilha não. Manda pra ninguém. Ninguém precisa saber que você vê isso aqui. Enquadra aí, câmera. Ô caramba. Vamos deixar só você mais culto. Tá, então vamos lá. Falando agora, vou conseguir lembrar do papo, ó, tô conectado com a parada. Como foi tirar a rica filha, né, que era a bonequinha de porcelana da família, e eu não tô falando no sentido pejorativo, tô falando a real, onde, cara, pra variar, eu tenho um desafio muito forte, né? A minha família é baixa renda, vamos colocar assim, mas era uma galera que me deu bons ensinamentos, quer dizer, uma galera. Na verdade, minha mãe, né, como eu falei antes, um bom pedaço da minha vida... Ah, peraí, vamos ver se ajeita. Caraca, tu tem um dedo muito feio, meu irmão. Ah, não é só o dedo, é tudo. Porra, É só a porra, voz que é boa, cara. Parece uma salsicha. O dedo do Shrek, né? Mão gordinha e dedo curtinho, né? Feio pra Não, mas você sabia que o Shrek tem um dedo bonitinho? Depois repara no filme pra você ver. Então o meu tá pior. Cara, ainda bem que eu acredito em reencarnação, que é papo também pro futuro, né? Não se ofenda não, cara. Não se ofenda. É só pra não dar aquele espaço de silêncio. Não, é claro, tipo programa de rádio, mas enfim. Como foi tirar. Aí falando de background de vida, né? Vivência. Background não. Falando de vivência, vindo de uma família baixa renda, os dois familiares, né? Pai e mãe, cheio de crenças limitantes. Isso é um. Cara, na verdade, assim, por um lado é bom porque me ajudou a não fazer estripulia, assim, não dar passos muito maiores do que a perna. Em outra parte também me estagnou muito, me cortou muito asas, onde eu poderia hoje ter alçado voos maiores. Beleza, resumi minha família. Já a família da minha excelentíssima é uma galera que não, como é que eu vou dizer, por mais que tivessem desafios, eles não iam pela crença limitante. Eles olhavam assim, tá, mas eu vou lá e vou fazer, pronto. Então a teimosia deles levou eles mais longe. E aí, cara, meu sogro tem uma boa aposentadoria, tem um cenário onde ele trabalhou numa empresa, numa instituição financeira, né, um banco do estado aqui. Minha sogra Não vou ficar falando aqui muito dela, que senão daqui a pouco eu não sei se vai afetar a carreira dela ou não. Poderia falar muito com detalhes de família também, que dá problema. Mas assim, pra galera entender o panorama. E já minha sogra, vamos dizer assim, veio de uma família muito humilde e conseguiu subir de nível. Não é que ela é classe média ou rica ou mega blaster, mas ela tem condições hoje que os pais dela não puderam proporcionar. É classe média alta sim, cara. Para de mentir. Cara, é que o problema sabe o que é? A galera classifica muito, em geral, pelo que demonstra ter e pelos cenários onde se tiram fotos. Mas se tu for olhar, às vezes o lugar... É o que tem no banco e patrimônio que conta. Mas aí é que tá. Nesse quesito eu já acho que não, cara. Mas eu também não quero ficar falando de coisa pessoal de outras pessoas, né? Vamos falar da gente aqui. Falar do que interessa, que é a nossa vivência. Mas aí imaginem, esses dois cenários. Um povo com patrimônio a mostrar e um outro povo, que é o que me gerou, sem muito patrimônio ao que mostrar. Tá? Essas são as proporções.
E aí tu imagina tirar uma pessoa de lá da casa deles, onde tinha já um conforto, era um pessoal que conseguia viajar a cada 1 ou 2 anos, fazer uma viagem interessante, para uma galera que mal sai da sua cidade e vai a 2, 3 cidades à margem da que tá vivendo. Complexo, né? A trabalho. Isso, e geralmente quando vai viajar, conhecer outro lugar, vai lá para passar 8 horas de luta, né? Aí no caminho aprecia alguma coisa, mas às vezes não tem grana nem pra entrar numa loja e comprar uma bala. É isso que eu tô falando, né? Então, mas também não vou ficar falando de história triste hoje, deixa isso pro futuro. Mas aí, claro, cara, que daí eu tive essa conversa com ela, né? De dizer assim, cara, tu sabe que agora no começo eu não vou conseguir dar as mesmas coisas, os mesmos entretenimentos que tu teve até hoje com a tua família, né? Ela, eu sei, tá? Eu sei da luta. Inclusive, quando a gente veio pra cá, nós passamos ali uns 6 meses bem turbulentos no início, porque eu fui, cara, eu fui empurrado pro empreendedorismo. Eu era um cara CLT. Eu era o cara que batia cartão, cumpria horário, estava acostumado com um padrão bem bem abaixo do que eu tenho hoje, apesar de não estar no patamar que eu gostaria. Aí, depois de estar aqui um tempo, eu comecei a dar um pouco certo, a engrenar. Só que daí veio pandemia. Aí, depois da pandemia, quando eu comecei a me erguer, outro tombo. Mudança de presidência influencia muito no meu setor. Principalmente um setor que não é muito favorável ao empreendedorismo. Então você tá falando que o amor não venceu? É isso? Não. Pra mim, ele me arregaçou, né? Falando de Não, cara. modelo econômico, e única e exclusivamente de modelo econômico, não tô falando de política. Ué, mas você tá comendo picanha todo dia. Parei. Vou não complicar o negócio mais não. Não, deixa assim, cara. Não, cara, a coisa. Também é claro, né? É que a gente às vezes é mal agradecido também. Agora, levando um pouco pro lado espiritual, que eu sei que tem muito a ver na verdade, com nós dois, né? Tu tem uma ótica que eu respeito pra caramba, que com certeza de Bíblia tu entende muito mais do que eu e muitos da minha família. Um dia, se o Eu não Gustavo. vi. Um dia, se o Gustavo quiser, ele comenta a respeito. E eu tenho um background de uma crença sem muita leitura, mas assistindo muito vídeo. Cara, assim, eu sou bacharel em teologia, tá? Ah, tu vai Só falar. que só que eu não vivo muito de acordo com dogmas, não. Tá, eu tenho estudo, eu tenho a letra, como diz na palavra, só que dogmas religiosos, talvez se eu for conversar com um pastor, ou com um padre, ou com um líder religioso qualquer, ele vai me chamar de herege. Putz. De acordo com o que eu vivo que deslegitima aquilo que eu estudei, tá? Porque eu não concordo com muitas coisas. Tô errado? Talvez. Também posso estar certo. Mas o massa hoje, cara. Agora é um papo que conecta com os dois, né? Apesar das óticas diferenciadas, né? Mas antes de entrar nesse assunto, só responde legal a outra pergunta pra gente fechar. Sobre os meus. Conversou com a sua esposa e Não, tal. conversei com ela e daí falei: olha, tu tá Como, preparada para durante um período da. você, como homem, como você se sentiu com isso tudo? Porque assim, por mais que a mulher fale, beleza, eu entendo e tudo mais, ela sente o impacto. E tu, como homem ali que tá acordando e dormindo lá dela, tu percebe que ela sente o impacto. Como que tu lidou com isso? Cara, é assim, ó, uma coisa que é muito doida de união, tá? Tu que é relativamente mais novo do que eu, já andei comentando essas paradas contigo, né? Eu não vou dizer pra vocês que meu casamento vai durar pra sempre, porque a gente não sabe. As pessoas mudam de ideia. Ninguém tá livre de um dia mudar de opinião. Eu digo sobre hoje, né? No dia em que a gente tá falando aqui, batendo esse papo, sinto que a nossa união tá bem, no momento, estável. Bem fixada na rocha. Até porque quando passa, sobrevive o início, irmão, já era. Cara, e é assim, opa, bati no Depois só microfone. se emenda mesmo no ventilador. Tipo, eu comentei com ela, olha, tu sabe de onde eu vim, tu sabe as coisas que eu enfrentei quando eu tive que sair da casa da minha mãe, morar em outra cidade onde não tinha ninguém, e eu fui.
Peito e raça. Meu irmão mais velho disse pra mim, nossa, cara, tu fez um ato de muita coragem que eu não sei se eu teria. Daí eu fiquei, tá, mas por que tu não teria? Aí, enfim, a gente nunca conversou assim, de estreitar esse papo pra entender a ótica dele. Mas, enfim, tem gente que me achou muito peitudo, assim, muito raçudo de eu ir sozinho pra um outro lugar. E, cara, daí assim, não tinha ninguém na volta. E eu, cara, teve momentos em que eu sofri, cara. Teve momentos onde bateu o desespero, sim. Eu fiz isso também. Não sei se em algum momento eu chorei, eu acho que não, mas eu fiquei sem dormir. Eu me lembro de alguns dias ir dormir Cara, e trabalhar e tá virado. eu fiz isso também lá em Arraial do Cabo. Só que assim, por mais toda dificuldade, eu me sentia bem porque eu sentia que eu estava trilhando o meu caminho. Muitas vezes depois que eu voltei, eu me peguei em desespero muito maior que umas dificuldades que eu pensava que assim, dificuldades que apresentavam muito mais perigo eu enfrentei lá. Só que aqui eu me encontrei em desespero muito maior, porque lá eu sentia que eu estava trilhando uma jornada, entendeu? Lá eu tinha a convicção que ia vir o que for, que no outro dia eu ia estar resolvido. Porque eu ia resolver, eu ia fazer acontecer. Aqui, sei lá, aqui quando eu voltei eu falei, caraca, agora eu não sou mais dependente, eu tô uma pessoa dependente novamente, não tô mais debaixo do meu teto, tô embaixo do teto de outra pessoa. Como vai ser agora? Não é mais aquela independência, toda aquela liberdade. Porque antes, se eu tava na merda, a culpa era minha. Se eu tava bem, era mérito meu. Se eu tava enfrentando alguma dificuldade, era eu que tinha que ele enfrentar e pronto, mano. Aqui também, só que, sei lá, tendo pessoas em volta, a pressão é maior, não sei, cara. Não sei, lá pelo menos eu me sentia, sabe aquele pássaro livre que tá voando? E aqui eu me sinto preso numa gaiola, meio que isso. Abri meu coração. Ah, Chega. não, mas foi lindo. Foi lindo isso, cara. Que louco. Cara, a gente tá quase a 1 hora já derretendo aqui, filosofando. Olha que louco. Mas assim, Não falamos do assunto. eu acho que pra terminar mesmo a parada, óbvio que houveram horas de conversa. No decorrer desses 5 anos em que a gente tá debaixo do mesmo teto, sempre há uma manutenção da relação. Uma coisa que tem que dizer pra galera: relação perfeita, cara, isso não existe. Essa relação que tu vê em filmes de romance aí de 1 hora e meia. Cara, 90 minutos de filme, né, não vão representar 1/5 de uma relação que dura 5 anos. Tá? Até porque aquelas relações que você esbarra na pessoa, derruba os livros dela e vai ajudar a pessoa a pegar um encosta na mão do outro e tá apaixonado, não existe, né? Aí toca aquela música romântica de fundo. Não, a gente tá falando de dorama, né? A gente tá falando de dorama e a Cara, eu não gosto de dorama. Hã? Todo mundo fala muito de dorama e eu não aguento assistir nenhum. Cara, Inclusive, eu tô. tem uma pessoa. Eu tô evitando me relacionar com meninas que falam muito de dorama. Não, porque aí elas têm esse conto de fadas na cabeça e não é assim que a vida real é, cara. Não, não é só isso, porque, sei lá, cara, eu me dedico, sei lá, 24 horas do meu dia, se eu não tô dormindo, comendo, tomando banho, eu tô trabalhando ou eu tô estudando alguma coisa. O momento que eu tiraria pra assistir um episódio de dorama, pra mim são vários vídeos de conteúdo que eu posso aprendendo alguma coisa, certo? Concordo. Aí vem aquelas meninas. Pô, tem umas meninas lindas, cara, que fica postando stories o dia inteiro de dorama. Ah, eu sou dorameira, eu amo dorama. Porra, é uma novela coreana, velho. É isso, Novela cara. brasileira já é ruim, cara. Imagina cara. da Coreia. Cara. Que é uma cultura completamente diferente da nossa. Não conecta, mano. Round 6 não me conectou. Cara, eu olhei o primeiro. Aí tá legal, mas posso te dizer a real? Hã? Foi só o primeiro, não? Olhei só o primeiro. Só a primeira. Não, eu olhei o primeiro episódio. Não, primeira temporada. Olhei. Você viu tudo? Eu vi tudo. Meu Deus, eu assisti só até aquela prova lá dos doces. Mas eu vou te dizer assim, cara, a partir do quinto ou do sexto eu já tava assim, cara, o que eu tô fazendo, cara? E aí chegou no final, aí eu tive a certeza, puta, eu não vou olhar o 2, cara. Meu, tem gente que... Tem 2 já? Tem 2? Dizem que sim, cara. Daí eu, assim, ó, falaram do lançamento, nem fui atrás, cara. E minha mulher também, ela olhou comigo, né? E vou te dizer que ela é a pessoa que mais detesta olhar filme.
e mais detesta conectar com série porque ela odeia essa coisa da obrigação da continuidade, né? Ela não quer ter o lance de, eu quero ir lá olhar. Por isso que ela não conecta com novela. Já antes da gente casar. Quando eu ia na casa dela, a mãe dela, às vezes, olhando TV, mas a mãe dela não olhava novela. A mãe dela, por incrível que pareça, adora futebol. Ela é o sonho de todo homem. Cozinha bem. Eu não assisto futebol. Cozinha bem. Do homem médio. Ela é mais homem que eu. O afegão médio, né, daqui do Brasil, que a gente fala. Ela é mais homem que eu. Puta que pariu. Não, porque ela faz churrasco, cozinha bem pra caramba e curte um futebol assim que é uma loucura. Então, qualquer futebol, tá lá zapeando. Eu acho que eu não sou brasileiro, eu não gosto de futebol, eu não tomo cerveja. Também não. Tomo cerveja, mas eu comecei a. Tá me fazendo muito mal álcool. Tá me fazendo muito mal álcool. Então, eu tenho um problema de excessos. Então eu não posso tomar álcool, não posso. Eu tenho que ter vícios positivos, porque eu sou muito de excessos. Ótimo. Então eu tenho que, assim, se for pra viciar, tem que ser em coisas que vão me trazer algo bom. Puta, eu ia fazer um sinal aqui, mas acho que não, deixa assim. Pode fazer. É isso. É isso. Cara, a gente já não... Mas eu acho que isso também arregaça o homem ao longo da jornada. Se o cara tem que entender que uma fase da vida tu vai gastar a beluga, né? Vai afinar ela. Tu vai afinar, tu vai gastar. Depois de uma época, não. E aí tu tem que entender que, sim, a cabeça de cima tem que trabalhar muito melhor do que a de baixo. Eu acho que essa fase sempre é dos 16 aos 22 anos. Depois não adianta mais. Não, tem cara que estica isso aí, cara. Tem cara de 60 anos que ainda tem o mesmo comportamento de 16 anos. E aí eu olho assim, e tu pode ver que geralmente são uns caras frustrados. Uns caras cheios de trauma. Olha só, o homem que só pensa em buceta, ele não evolui na vida. E o homem que não evolui na vida, ele... Sei lá, porque assim, mulher tem um valor social muito rápido, tá? É muito cedo. Mulher já nasce com o valor social lá em cima. O homem, ele adquire ao longo dos anos. Enquanto mais tempo ele focar em conquistar a mulher primeiro, ele nunca vai ter uma de valor do lado, porque ele não vai agregar esse valor para a vida dele. Então, sei lá, eu acho que eu comecei a minha evolução muito tarde. Thiago Fint falava isso aí, cara, só que de um jeito diferente, né? O homem vai indo pro auge depois dos 30, né? A mulher está no auge, mas a gente tá falando de... Putz, é delicado falar desse assunto, né? Porque daí a gente fala de valor beleza em balança com um fator conteúdo, né? Profundidade, não ser raso, e grana. A questão é a crista da onda. Quanto mais vão ter... Por exemplo, o sexo oposto vai estar atrás de você, em excesso. Por exemplo, mulher não perde o valor, mas a novinha tem muito mais cara atrás dela do que a coroa de 40. Por exemplo, uma coisa que é característica... Tem uma coisa que é característica científica, né? Que muita gente ri que eu tô ficando careca, né? Na verdade, sim, afinou o cabelo aqui, eu já olhei, cara, eu já não tenho mais controle, eu já vou raspar. O cabelo era esquisito. Aceita que assim tá melhor. Cara, mas isso aqui que é o detalhe, tu me conheceu careca, então pra ti o meu normal é isso, né? Agora, quem me conhece desde piá, pra caramba, piá, desde moleque, como uns falam, pra eles é estranho quando eles me veem depois de muitos anos, caralho, tá careca. O cabelo parecia peruca, irmão. Hã? Esquece. Tu ainda arrepiava, pique 2005 lá. E tem isso, né? Mas aí falando de valor vamos dizer assim, que no mercado a mulher vai achar feio muito rápido um cara careca. Feio. Vai achar o cara estranho, né? A moeda do cara cai. Depende. Mas, não, mas aí tem um detalhe. No fator... Careca é testosterona, mano. Então tem mulher que prefere até. Depende muito. Dizem, né? Só que testosterona também eu teria que ter mais músculos pra combinar com esse carecão aqui, né? Eu tô bem gordão, tô bem esquisito. E gordão... Testosterona. Hã? Testosterona. Gordão testosterona? Ué, careca testosterona e gordo tem dinheiro pra bancar a mulher. Tá no auge da crista. Nunca tinha parado pra pensar nesse prisma. Mas, enfim, aí... da parada de ser careca é que comercialmente, em teoria, tu passa mais credibilidade, né? Dizem.
Dizem que o careca ele passa mais confiança, mais segurança, mais credibilidade do que quem tem Eu confio cabelo. no Vin Diesel. E ainda mais um cara de barba, careca e óculos, né? Então, O óculos sim passa uma credibilidade. Porque é o arquétipo do sábio, né? Isso a gente estuda em marketing também, os arquétipos. E o arquétipo do sábio. Você tende a confiar mais em alguém de óculos. Assim como você tende a confiar mais em alguém de camisa social. Você tende a confiar em pessoas que sorriem menos. sério, pessoas que sorriem menos passam mais. Porque se alguém sorri muito na sua frente, você, sei lá, você confia menos na pessoa. Você confiaria, por exemplo, você tem 100 mil agora na sua conta. Você confiaria mais no cara sério que fala com você com termos técnicos ou no cara que tá sempre sorrindo, te chamando de amigo e tocando no seu ombro? Cara, eu confio. No cara É técnico. muito louco que eu vou te falar. Eu confio muito mais nos caras que dão porrada na mesa e gritam. Sabe por quê? O cara mais sério que eu conheci, que mais eu pude confiar nas coisas que ele me falou, nunca fez. Ele fazia piadinha assim, era muito louco. Depois das 6 horas, quando terminava o horário do trabalho, ele entrava na Brincava, sala. Hã? brincava aí, Entrava na sala e falava putaria com a gente, falava merda mesmo, não tava nem aí. mas o profissional era profissional. Das 7h30 até as 6, cara, ele entrava chutando a porta. Mas assim, tudo que ele tratou comigo, cada uma das palavras que ele colocou, tudo ele cumpriu. Então assim, por mais que hoje eu olhe para aquilo e, bah, eu ganhei menos do que eu merecia. Em compensação, eu dou muito valor pelo que as coisas que eu ouvi lá dentro. Não só dele, como de um cara que era o braço direito dele, que era o maior vendedor, né? E aí eu olho assim, puta, que faculdade que eu fiz aqui dentro nesses 4, 5 anos que eu fiquei lá. Então, dou muito valor pela história, não o dinheiro. Mas o que eu aprendi ali dentro, muita molecada aí vai levar 15 anos, daí tem que fazer 3 faculdades pra aprender. E frases, Até, cara. até porque vendas não aprende na faculdade, né? Ah, esse é o detalhe. E eu tava ali com. A maior de todas as skills, a mais valiosa, não tá na faculdade. Essa é a verdade. Que é a sabedoria, né, cara? Sabedoria e venda, né, de verdade. O como. É, cara, porque não importa o curso que você for fazer na faculdade, no final você vai ter que adquirir uma skill a mais, que é vendas. Você vai ter que vender o seu serviço. Seja você médico, seja você advogado, seja você engenheiro, a menos que você venda a sua hora. É. Cara, batemos mais de 1 hora. Eu acho que hoje tá bom. O que tu acha? Bom, eu nem senti a hora passar. Como eu falei, né? 2h14h39, agora 15h45. Passou. Então eu acho que deixar a papo pra outra, apesar de estar muito bom. Vamos de novo aí pra uma cópia, um CTA, né? Cara, faz essa porra que dá certo. Curte aqui essa parada e comenta algo. Não precisa nem compartilhar. Só curte e comenta. Já vai ajudar a gente de montão. E aí. Não, olha, o negócio é o seguinte. Chegamos no final desse papo e foi um papo muito produtivo para mim, eu acredito que foi produtivo para você também. Você me tirou uma dúvida que estava dentro do meu coração, então acabou sendo mais pessoal do que algo externo. Se não ajudar você que está assistindo, foda-se, me ajudou, tá bom? Então, Isso é verdade. o negócio é o seguinte, cara, se te ajudou, deixa o dedinho no like aí, curte, e não manda o vídeo para ninguém não, irmão. Não quero que esse vídeo bomba. Eu quero que você deixe seu like, comenta e vamos fazer aqui nossa seita particular. Só nosso. Isso. Sabe, vamos criar um grupo no WhatsApp pra essa galera que tá chegando? Vamos deixar um link de um grupo no WhatsApp aí, pra quem tá chegando. Vê na descrição. No primeiro comentário vai estar aí um link. Tá? Você que tá chegando, vem conversar com a gente. Quem sabe você pode fazer parte de um dos próximos episódios. Conta a sua história. Se tiver uma história bacana, você pode fazer parte. Então vem fazer parte da nossa seita, tá bom? É uma seita, é uma É seita. uma seita, é uma seita. Gostei Seita disso da vai- seita. Acho que é isso aí, né, cara? Acho que afundamos a jaca legal, né? No banhado. Mano. E tem que ser seita, gente, porque senão vai chover processo e eu não tenho dinheiro pra pagar. Também não. Entendeu? Eu tenho um monte de amigo advogado, mas isso não quer dizer que eu vou conseguir. Amigo não trabalha de graça. Exatamente. Ô, cara, eu vou dizer, hein? No meu ramo, olha, sai muito mais barato contratar o topógrafo antes de comprar a área
do que depois compra com contrato de gaveta aí, né, de promessa de compra e venda, faz a casa, ó, deu um godô federal aí na minha cidade. Não, pode contar pra gente. Pois é, vou contar rapidão aqui pra nós encerrar bem essa parada aqui. O cara me ligou 3 dias atrás, e aí falou, putz, me chamou pelo nome e tal, cara, fiz uma merda. E geralmente quando os caras me chamam é porque deu merda, né? Tá, e aí me conta. Comprei a área, olha como é que foi a compra. Comprei a área, comecei a erguer a casa e tomei uma notificação por crime ambiental. Puta, eu nem sabia onde era, né? Tá, em que área, hein? Aí ele falou o nome do bairro, área rural. Cara, como é que tu comprou isso aí? Ah, cara, eu tenho um contrato assim assado e o cara tem a área de, sei lá, acho que 2 hectares, eu não sei agora o tamanho correto. Não, só pra entender, é contrato de compra e venda? O tal do contrato de gaveta que a gente chama aqui no sul, que é o contrato de promessa, compra e venda. Ou seja... Não vale de nada, né, que você tinha falado. Vou resumir pra galera aí, pra nossa audiência aí. O que significa isso? Tu tem um documento que se chama matrícula da área. Na matrícula vem umas descrições lá do imóvel. Um lote urbano de tantos metros quadrados. Ou então, uma zona rural de tantos hectares ou de tantos 1.000 metros quadrados. Um hectare é 10 mil metros quadrados, é 100 por 100. Somam-se os zeros, né? Então 10 mil metros. E aí esse cara tem o quê? Mais de 1 hectare com certeza, tá? Que o mínimo módulo rural federal, ou seja, do Brasil, na maioria dos lugares, não, acho que é 2 hectares. Alguns lugares cobram que o mínimo módulo rural da sua cidade seja maior. Então eles liberam até 3 hectares. Só pra galera entender. Tem lugar que com certeza vai ter uma legislação que vai ser maior. Porque a lei municipal ela não pode ser mais branda do que a federal. Ela pode ser mais pesada. O contrário não acontece. Isso quem estuda direito... Até tô dando uma aula de direito aí, querendo ou não, um pedacinho, né? De jurisdição. Conteúdo de graça dos bons, né, cara? É isso que eu digo, ó. É o cara amarrar a galera até aqui e no final ainda entrega uma cortesia brilhante de informação. Então quando tiver o apoia-se aí, você apoia o canal, tá, o cu de rola. É isso aí, ajuda essa bagaça aqui, que a gente não vive de sombras e paetê e não adianta a gente chegar com L e coraçãozinho no balcão que os caras não vão vender nada pra gente, não vão dar picanha com Lzinho. Tá, então enfim. É isso, pensei que você tava comendo picanha todo dia. Não. Apesar do ácido úrico em excesso, não. E aí, velho, o cara... gota. Quase isso. Aí o cara comprou a bagaça da área com esse contrato de promessa de compra e venda, não tem esse documento, e aí ele começou a erguer a casa e pimba, tomou a bomba. Moral da história, resumindo assim pra caramba o que vai acontecer. Terei que fazer o levantamento, aí óbvio que ele já contratou um advogado, e agora nada contra advogados, até porque eu trabalho junto com esses profissionais. Mas o problema é, o pessoal faz tudo errado, não consulta o topógrafo, sempre pensa assim, pra que eu vou chamar o cara pra medir? Já tem umas estacas lá que o fulaninho de tal colocou, aí acredita no que aquele cara fez. Aí vai lá e começa a construir e não sabe de lei, básico de lei. Aí depois que tá erguendo a casa e dá merda, daí paga 40, 50 mil pro advogado resolver a bomba e igual o advogado vai chamar o topógrafo. Então assim, pra que tu tenta construir a casa pelo telhado se tu tem que ir pela fundação? Então, cara, chama o topógrafo. Antes de comprar a área, chama um topógrafo e pede pra ele a consultoria. E na conversa, se o cara não entende nada de burocracia de documento e ele não te dá essa orientação do compra ou não compra que é fria, tu já sabe se o cara é bom ou não. Só nesse papo. E aqui, pra variar, tem topógrafo, né, que é os caras que medem áreas, que pra variar, eles não fazem o que tá na cartilha deles, na atribuição deles, e se metem a trabalhar com venda. Então eles se metem na corretagem, que é a venda do imóvel, e não falam de legislação. Então tem uma máfia. Mas por que eles se metem em vendas? Cara, porque eles não querem fazer o trabalho deles para valer, que é a topografia e entregar documentos, e eles querem ganhar comissão sem fazer nada. Basicamente é isso. Então eles indicam supostos compradores sem ter Cresce, sem nada. Exatamente. O cara às vezes não tem Cresci, que é o documento para poder vender o imóvel, né? Uns chamam de Cresce. Eu chamo de Cresce. Região Sudeste e Centro-Oeste chama de Cresce, né? Aqui é Cresci. Não sei porquê. Cresci é mais bonito. Eu acho também, Cresci diferencia de Cresce, porque Cresce, enfim, nem vamos falar o que cresce.
Mas, cara, essas barbaridades acontecem porque os caras não querem entregar o rigor técnico. E outra, pasmem, tem lei agora de georreferenciamento urbano, que um dia a gente conta aí num outro episódio o que é isso. Georreferenciamento urbano é tipo assim, ó, aquilo que tu vê no teu papel com a matrícula de 2015 pra baixo, pode ter certeza que tu vai ter que mudar e tu vai precisar de um cara que nem eu. Mas enfim, também não tô aqui pra Cara, só fazer merchan. já vamos acabar. É, Só que eu quero só contar uma história que eu acho que você seria muito necessário nessa ocasião, numa situação igual a essa. cara, Lá em Arraial do Cabo, qualquer a gente. compra e venda de imóvel se necessário, vamos lá. Não, então, mas aí no caso não é um imóvel em si, é uma área. Assim, lá em Arraial do Cabo, tem aqueles consórcios, onde. Consórcio não, licitações, onde a pessoa compra o ponto de venda, e lá em Arraial rola muito compra de areia, pra pessoa montar o quiosque dela na praia. Areia da praia. Tá. Um espaço dentro da praia, onde ela pode montar o quiosque dela, a barraca e vender. Mas quando fala de E bem assim, natural, eu já começo a me assustar. Que geralmente é crime ambiental, vamos lá. tá, vamos entrar nesse mérito. Segue. É legal porque é a prefeitura que vende essas áreas, tá bom? Tá. E assim, Prefeitura. eu conheci Desculpa, gente, eu vou cortar o Gustavo, mas assim, a prefeitura faz muita merda. Desculpem, prefeituras. Mas vocês fazem muita merda, vai. no estado do Rio de Janeiro, então imagina. Putz, tá. Cara, os carioca vão odiar a gente. Não, eles sabem que é verdade. Mas não é contra o povo. É contra quem deveria trabalhar pelo povo. Então, quem é de Arraial do Cabo vai ouvir a história vai saber de quem eu tô falando, Puta. tá? Não vou citar nomes, só que são figuras carimbadas dentro da cidade. Todo mundo que frequenta a Praia Grande lá, que assim, é a praia que era perto da minha casa, e eu ia sempre lá, dar um mergulho, tomar uma aguinha de coco e etc. Aí eu acabei conhecendo esse casal, que eram duas mulheres, tá? Que eram casadas, e elas compraram esse ponto na praia. Só que elas terminaram e decidiram dividir o ponto no meio. Dividiram o ponto no meio e fizeram duas barracas. A barraca da esquerda era de uma, a barraca da direita era de outra. Só que, cara, elas ainda se amam. Porque elas brigam todos. Não sei se ainda rola isso. Mas elas brigavam todo santo dia, mano. Tipo, de chamar a prefeitura e etc. E elas mediam o espaço de cada uma na régua, na metra. E ficavam brigando por esse espaço. Não, porque metade é meu, metade é seu. E essa briga na praia todo dia. Já é uma briga carimbada na praia. Então eu acho que esse é um serviço que, assim, um topógrafo tem que chegar lá e medir. Porque eles medem na estaca mesmo, mano. Aí, e assim, eles medem na estaca, aí o funcionário de um que chega mais cedo vai lá, puxa a estaca um cadinho pro outro lado. É muito engraçado essa briga, cara. Todo dia um fiasco, então, por causa de meia dúzia Jogar de. um pedacinho de areia. Por causa de alguns centímetros quadrados. É, foda. Sim. O ser humano precisa evoluir bastante, cara. Cara, sim. Aí, nesse caso, não precisa nem de equipamento de gel, tá? Cara, uma trena laser, se o cara tem bastante habilidade, o cara faz isso. Mas, na real mesmo, precisa de uma estação total para fazer um negócio no capricho. Só que daí vai contra o que eu falei antes de georreferenciamento. Mas daí é um papo meio técnico, meio doido demais, assim. Um dia eu dou uma aula disso aí pra galera. Mas assim, eu resolveria isso aí, tá? Com certeza. Então, eu acho que o topógrafo deveria ter ido no momento da divisão, né? Com certeza. Não, até, cara, um bom. Só que um bom. já virou ponto turístico a briga. Todo mundo adora ver o barraco lá de manhã cedo. Todo dia. Não sei se ainda rola, mas pelo menos acontecia sempre. Assim, para uma questão de embasamento jurídico, numa medida extrajudicial, onde as coisas são resolvidas mais rápido, sim. Aí, de fato, é um topógrafo. Porque ele vai ter que produzir memória de cálculo, que é... Assim, vou traduzir pra galera. É um arquivo do equipamento, onde não tem como eu mudar as informações, não tem como eu mentir ali. Se eu mentir, eu sou passivo de punição. Então eu não posso alterar o arquivo. Vem com horário, vem com
Vem com as informações ali pertinentes e aquilo pode ser auditado. E é possível identificar se o cara forjou a informação ou não. E se for pra cadeia. Porra, perde credencial. Não, talvez cadeia não, mas tu responde a processo, tem que pagar indenização pro governo, tu perde a atribuição, tu não pode mais exercer a profissão. É uma corrupção, né, E cara? tu fica com o teu tipo nome fichado lá. Então, assim, tu tem 4 coisas. Tu é punido em instância civil e criminal, né? Então, cadeia, talvez tu não puxe, né? Não sei. Daí depende da grandeza, da gravidade do que tu mentiu ou não. Mas, Por exemplo, uma grande empresa com problema ambiental, sei lá, uma grande empresa disputando terreno com uma ONG, vai lá, contrata um topógrafo e fala, ó, vou te pagar tantos milhões isso, pra tu me favorecer. Pra você me favorecer aqui. Não, isso é crime. Daria uma cadeia. Não, e esse cara, esse aí, nesse caso, quem mais se fode é ele. Esse puxa a cadeia. O dono da empresa não vai. Ah, mas é Brasil, o dono da empresa não ia ser preso de forma alguma. Até que se dependendo da prova, sim, o dono da empresa também vai. Ou pelo menos responde. Deveria, né? Responderia, mas preso não vai. Indiciado com certeza. Mas o topógrafo se fode. Isso aí. Por isso que teve um dia que os caras. 10 anos, 15 anos ou menos? Cara, que daí assim, ó, é muito complicado. É muito complicado eu falar a respeito disso, porque, primeiro, eu não sou da jurisdição, né? Tem isso. Então eu tenho que ter cuidado, porque como é que eu vou me colocar numa atribuição que eu não pertenço à classe, né? Então complica eu falar. E vai muito do local. Porque apesar do pessoal achar que existe só uma única lei federal, como eu te falei, existe a lei orgânica municipal que ela às vezes é mais pesada que a federal. E a estadual também, né? Também. Então, assim, por exemplo, Minas. Eu tenho certeza que a jurisdição de Minas Gerais é diferente da gaúcha. Aqui todo mundo diz que aqui acontecem coisas que extrapolam a jurisdição normal do país, né? Aqui, cara, aqui tem casos assim que são inexplicáveis. De um cara que deveria estar preso, tá numa boa, curtindo a vida, e casos contrários a isso, né? Onde o cara que é o inocente, sei lá, o ladrão de galinha, ou o cara que não fez nada, puxa a cadeia. Tem até um caso aqui, cara, rapidamente dá pra falar disso aí pra gente encerrar pra valer, passamos do horário, onde teve um jornalista conhecido daqui na época, hoje não é mais, eu não vou falar o que ele faz hoje, em que ele atacou um cara de uma empresa numa questão de um crime ambiental. Só que o cara atacou com as informações que ele tinha, o jornalista. Moral da história. A informação veio de forma ilegal. Não, a informação veio equivocada. E aí o cara, como tinha o poder da mídia, ele foi lá e noticiou. Se eu citar o nome, ou se eu citar o que o cara faz hoje, eu vou me lascar, então eu não vou falar. Não sou otário. Tá? Mas, foda. Mas aí esse cara, assim, ele noticiou a coisa do jeito que ele achava. E aí a galera, porra, o fulano de tal tem o poder da mídia, vamos em cima. Foram, prenderam o cara. Aí o cara foi absolvido. Não deram nenhum palco pro cara que foi absolvido. Porque daí dentro da lei, os caras olharam, não, mas o cara não fez tal coisa. O fulano lá que noticiou achou que ele fez. Ninguém deu mídia pro cara, nenhum jornal. O cara foi queimado. Foi naquela época que começou a acontecer cancelamento sem ter esse nome, mas aí assim, ó, não deram um caralho de um espaço pro cara se retratar. E não tinha internet como hoje. Aliás, se tinha, não tinha YouTube, não tinha Instagram. Cara, mas no Brasil sempre aconteceu cancelamento, só não tinha esse nome. Só não tinha esse Por nome. exemplo, sem querer te interromper, tá bom? Só uma breve observação. Não, a gente já tá no hora extra aqui, já, no bônus. Quando eu perguntava à minha mãe sobre o Enéas, quando eu era criança, todo mundo falava, minha mãe falava, esse cara é um maluco. Por quê? Porque a mídia retratava o cara como um maluco. Pô, Enéas maluco, mano, hoje em dia eu tenho conhecimento. Onde que eu vou achar aquele cara maluco, cara? Porra, na minha opinião, de todos os políticos, ele era o menos herege. Não, ele era excêntrico, mas maluco de forma alguma. Perfeito, Gustavo. Cara, se tu tivesse do meu lado aqui, eu ia te abraçar e dar uma estrelinha agora. Faz um pix em forma de demonstração de... Calma. Tá, mas enfim. E aí não deram esse palco pro cara. Não tinha internet, não tinha como o cara se defender. Cara,
todas as empresas que tratavam com o cara começaram a boicotar a empresa dele. O cara nem vou falar o palavrão. Chegou um tempo, o cara liquidou com a própria vida. Por quê? Ele viu a barca afundando, cheio de conta para pagar, um monte de funcionário dependendo dele, e como tinham manchado a reputação do cara e totalmente equivocado, não deram palco pro cara se explicar, o cara tomou no cu. Desculpa. E o cara não fez nenhuma retratação. Oi? Que manchou a imagem do cara, não fez nenhuma retratação. Hoje ele... Eu não posso falar o que... No off eu te falo o que esse cara é hoje. E eu sei, eu sei o nome. Até porque o cara que... depois que sujou a imagem, não tem mais conserto. Cara, o cara pode soltar uma nota lá de retratação, falar que se enganou, mas não é todo mundo que vai ver. E a notícia é boa, não repercute como isso a notícia aí, é ruim. Perfeito, matou. É igual o vídeo daquele cara que eu te mandei hoje, dele pedindo desculpa e tal. Se eu for pegar pra ver os vídeos da galera falando mal dele, tipo, tem milhões de views, e o vídeo dele tava o quê? Com 13 mil? Olha a diferença de visualização, cara. Aquele ali... E olha que esse cara eu nem acho ele inocente, tá? Vamos dizer assim, que o próximo vídeo que a gente fizer vai ser falando desse cara, né? Até porque agora vamos ver que água que vai rolar debaixo da ponte, né? Com que... Eu acho que não tem mais água pra rolar, não. Ele já se não assentou. Ele jogou muito bem, jogou xadrez direitinho. Esse que tu mandou o vídeo hoje pra mim? Jogou xadrez muito bem. Porque... Soube limpar a imagem dele. Assim, o cara que melhor soube limpar a imagem que eu vi até hoje foi o Cariani. Ninguém soube jogar igual o Cariani. Só que esse cara também soube fazer muito bem. O Cariani é inocente, tá bom? Não tô falando que o Cariani é culpado, não. Só que ele soube jogar com cancelamento. E esse cara, quando todo mundo pensou que ele tava acabado, ele voltou como quem não quer nada e jogou muito bem, cara. Putz, depois tu me fala dessa perspectiva. Mas é isso aí. Acho que vamos deixar um beijo pra essa tigrada aí, né? Isso aí. Então, mano, brigadão por a gente ter gravado esse episódio. Gostei muito. Esse é nosso primeiro vídeo do canal Tupiniquim. É isso? Vai ser esse nome? Eu acho que vai ser, cara. Se não tiver ninguém com esse nome já, vai ser esse, né? Tem o Observatório Tupiniquim, mas é de mensagem. E é o Observatório Tupiniquim. Ah, não. Salve pra vocês. Vocês são esquerdalha, mas amamos vocês também. Esquerdalha. Deu uma desqualificada, eu acho, né? Eu desqualifico mesmo. A extrema-direita e a extrema-esquerda tem que todo mundo tomar no... Desculpa, gente. Mas eu acho também, extremismo, cara, dos dois lados é complicado. Se o cara não conseguir olhar... Mano, mas se não for extremo, você não move multidões. Se você não souber ser extremo, você não arrasta multidões e você não converte público e você não ganha eleição. Essa aqui é a verdade. Mas uma coisa que eu vou falar agora é que... Bom, dos dois lados eu vou levar porrada, então eu não tô nem aí pra isso. O dia que o anticristo se levantar, todo mundo vai gostar dele. Eu acho que eu e você também. Esse é o problema. Porque a mídia vai vender o cara de uma forma como... E já tiveram caras que passaram... Ele vai ser um gênio, bilionário, filantropo e... Tu pensou a mesma coisa que eu também? Eu sempre achei. Mas eu não sei se é esse cara. Eu acho que não é. Mas eu sempre achei. Eu sempre achei. Inclusive, quem for lá no Fala Tu, tem um episódio que eu falo. Tem um corte que eu falo explicitamente sobre isso. Naquela época eu já achava. Olha, cara, quanto gatilho massa a gente tá deixando pra outro papo já. Sim, mano. Não, sim, mano. Olha só. Porque é um cara que sempre mexeu com dinheiro. Ele fez primeiro uma carteira digital. E o que o anticristo vai fazer? Uma moeda única. Que vai ser como? Tem que ser digital para todo mundo poder comprar e vender e selecionar quem vai poder e quem não vai poder. E esse cara sempre fez isso, sempre trabalhou com isso. E eu acho fortemente que isso tem a ver com a Agenda 2030, que tem a ver com a ONU. Eu também acho. E aí, inclusive a Beth Sangalo deu papo, vai macetar o apocalipse. Que fraqueza, cara. Assim, ó, ela como cantora, apesar de eu não curtir nem um pouco assim as músicas dela, eu gostava quando ela era da banda Eva. E... Hã? Beth Sangalo, você já foi muito mais bonita, tá? Você acabou. Não é que você tá feia, é que, sei lá, você tinha uma pureza no olhar que me cativava.
É verdade. Então, nesse aspecto aí concordo contigo. Parece que ultimamente virou só business, né? Virou. Não, ela parece que tá com uma cara de bruxa que não envelhece, com todo respeito. Mas ela tá com uma aparência de bruxa, tá ligado? Não, mas tá, é que tem uma coisa ali que eu acho que vai nessa linha, mas tem a ver com grana. Tá ali. Não, tem grana. Tá, Com certeza tem grana tá ali. equalizado. E tu Mas sabe ela tem uma coisa muito louca, tu sabe o que deu projeção pra essa mulher? Também, um outro papo pra outro dia, outro vídeo. Tu lembra quando a Xuxa, início dos anos 2000, ela, acho que deu uma zica com ela durante a gravidez da Sasha, uma parada assim. E ela teve que ficar hospitalizada um tempo em observação. Não é que ela tava mal nem nada, mas a galera falou, ó... tem minha idade, velho. Hã? Então não... A Sasha tem minha idade, então Ah, então tu não pegou essa parada. Isso é a vantagem de ser mais velho às vezes. E ter memória. E também cultura inútil, né? Porque isso aqui não serve pra nada, mas vamos lá. Serve sim, serve sim. Sempre serve pra alguma coisa, né? É muita filosofia sem fundamento. Mas aí ela. Quem lembra do tio Chico sabe. Como é que é? Você não conheceu o tio Chico, não, né? Tio Chico da família Adams? Não. Puta, então tu me. Quantas pessoas que eu vou contextualizar depois? Tá, no outro. Enfim, pra finalizar. Ela ganhou holofotes, cara, quando numa época em que ela, Xuxa, tinha que ser observada no hospital, colocaram ela no programa dela. E aí, cara, como é que eu vou te dizer? A Ivete, ela é muito boa em driblar situações incômodas, né? Então ela tropeçava no câmera, ela ria de si mesma e tal, gente, olha só, me dá um desconto aí que eu não sou da TV, bababá. E ela ia muito bem, cara. Ela achava muitos gatilhos, ela quase que fazia um stand-up sem querer. E aí a malemolência dela cativou a galera. E tipo assim, ela ainda era da banda Eva, tá? Ela ainda pertencia à banda Eva. E aí a galera começou a olhar para aquilo do, cara, essa mulher vai muito bem mediaticamente, né? Cara, aí começou um monte de Foi a Globo que lançou Ivete Sangalo. Oi? Foi a Globo que fez Ivete Sangalo ser o que ela é. Bingo. A Globo / Marlene Matos / o espaço da Xuxa lá com o Xuxa Park, Planeta Xuxa, um desses programas aleatórios dela. A Cláudia Leite fez o mesmo caminho, né, cara? Quem? A Cláudia Leite fez o mesmo caminho. Cara, e outra, né? Timbre de voz parecido, mesma idêntico. localização. Eu nunca, quando era criança, eu achava que era a mesma voz. Pois é, entendeu? Não, tanto que um dia eu olhei do cara, quem é que é esse? Não tinha a palavra ainda, né? Cosplay. Entendeu? Quem é que é essa imitadora da Ivete Sangalo aí? Daí eu fui olhar, porque tipo, eu vi que era uma loirinha, né? Deu, Não é cosplay, né? É cover. É. Isso, né? E aí, cara, fui ver, tá. O carisma dela era de uma batata na época, né? Ela era bem fraca, assim, na frente das câmeras. Mas um timbrão já envenenado, né? Ela era do Babado Novo. Sei lá, Babado cara. Novo. Era, né? E aí, cara, essas porra tudo dentro dessas culturas inúteis, tudo Gugu, né, cara? Banheira do Cara, Domingo Legal. É assim, tu não era da bolha crente dos anos 2000, da bolha evangélica. Só que nos anos 2000 teve um DVD aí que bombou de um suposto ex-bruxo que ele fez de tudo, só que ele fez um pacto da Xuxa. Eu tenho que rir, mano, porque ele era muito mentiroso. Não. Só que Esse cara aí não. Cara, falavam disso aí aos quatro cantos e hoje em dia caiu a máscara do cara, né? caiu, só que tem gente que ainda acredita. Meu pai é um, se eu falo que ele era mentiroso, meu pai fala, você é doido. Só que aí você pega pra ver o testemunho do cara, o cara foi do PCC, foi do PCC, foi do CV, foi do ADR, foi da Kimbanda, da Umbanda, Candomblé. Meu Deus. O cara foi tudo que crente considera ruim, mano. Ou seja, ele é o Paulo Marçal, cara. Não, o Paulo Marçal é do lado bom. Esse cara é do lado maravilhoso. Cara, aqui. Esse é o fechamento, cara. É isso. Vamos dar um beijo pra galera aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. E não sabemos o tema, mas tomara que seja a ignorância dos anos 2000. Bah, que era, né? Era benéfico. Isso aí. Falou. Não era não.